Bom dia, transformadores! Antes de começarmos a reflexão do dia, eu gostaria de reiterar o pedido de orações, para o Johan, que graças a Deus ele está em plena recuperação e com a graça de Deus ele será mais uma testemunha do seu amor e de sua misericórdia. Também eu peço que continuemos em orações pela Vitória, que se encontra em uma situação grave, está evoluindo e tenho certeza que ela vai sair dessa. Também tem uma nova intenção, que é para o meu tio Gustavo. Ele vai fazer uma cirurgia, está no momento no centro cirúrgico, que é uma cirurgia complicada, mas que com fé em Deus e nossas orações, tudo vai ficar bem. No evangelho de hoje, nós temos um confronto entre duas realidades bem diferentes. De um lado, a verdade e a fidelidade a Deus, do outro, o medo e a vaidade, que levam à destruição. Na primeira leitura, ela faz o convite ao amor fraterno, à confiança em Deus, à perseverança no bem. E no Evangelho nós vemos a história trágica da morte de João Batista, porque ele foi morto não por um grande complô, mas por uma série de escolhas egoístas e covardes. E olha que essa história não está tão distante de nós, não. Vamos ao Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 14 ao 29. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodias entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. A história de hoje ela não é só sobre João Batista, é sobre Herodes, é sobre o drama da consciência humana. Herodes ele tinha medo de João, ele sabia que João era um homem justo, um profeta e gostava de ouvir, mas ao mesmo tempo ele se sentia incomodado. Por quê? Porque João dizia verdades que ele não queria encarar. E quantas vezes isso não acontece conosco, comigo, com você? A gente gosta de ouvir palavras inspiradoras, motivadoras, mas quando elas tocam em algo que precisamos mudar, alguma ferida, nós desviamos o olhar, fingimos que não é conosco ou ficamos procurando desculpa. Herodes ele estava preso nesse conflito. Ele reconhecia a verdade,
mas também queria manter sua posição, seu conforto. E aí que mora o perigo. Escutem bem isso. Quando a verdade se torna algo que podemos negociar, mais cedo ou mais tarde, acabamos sacrificando ela. E muitas vezes deixando de lado em prol da aceitação. O grande erro de Herodes não foi só matar João, foi ter se tornado refém de suas próprias decisões. Ele fez um juramento impossível, apenas para impressionar os convidados, e depois preferiu matar um homem inocente, admitir que cometeu um erro. Agora, que diacho de credibilidade é essa? Se manter uma promessa significa cometer uma injustiça, então essa promessa jamais deveria ter sido feita. E essa história nos ensina que não só as grandes escolhas que nos afastam de Deus, são as pequenas concessões diárias que vão endurecendo nosso coração, nos acomodando, nos acostumamos. Vamos pensar em João agora. Ele não se calou. Ele sabia que falar a verdade teria um preço. E ele aceitou pagar esse preço. João, ele não se preocupou em ser popular. Ele não tentou manter uma boa relação com Herodes. Ele não colocou a própria sobrevivência acima da verdade. E aqui que está a grande lição. A verdade sempre tem um custo. Pode nos fazer perder amigos, familiares, pode nos custar oportunidades, mas também nos dá algo que nada pode substituir: a liberdade interior. Agora eu te pergunto, quantas vezes nos calamos diante de uma injustiça só para evitar um conflito? Quantas vezes preferimos o silêncio para não desagradar ninguém? João ensina que ser fiel a Deus significa muitas vezes remar contra a maré. E olha esse detalhe, João Batista morreu por denunciar o pecado de Herodes, mas Jesus morreu por perdoar os pecados do mundo. João preparou o caminho e Cristo percorreu esse caminho até o fim na cruz. E nós, a quem queremos agradar? Agora é o momento da verdade. Olhando para Herodes e para João, a gente precisa se perguntar: de que lado nós estamos? Será que nós estamos tentando equilibrar a fé com as expectativas do mundo? Tentando seguir Jesus, mas sem renunciar a certas concessões? Ou estamos dispostos a ser fiéis, mesmo quando isso nos custa algo? A primeira leitura, ela nos encoraja a confiar em Deus, a buscar aquilo que realmente importa. A palavra diz: o Senhor é meu auxílio, jamais temerei. O que poderá fazer-me o homem? Se confiamos nisso, então não precisamos temer a opinião dos outros. Não precisamos ter medo das consequências de fazer o que é certo. Porque Deus não nos abandona. Mas se, como Herodes, vivemos tentando agradar a todos, cedo ou tarde vamos nos perder. Transformadores, a verdade tem um preço, mas a mentira tem um custo muito maior. A gente não pode querer seguir Jesus e ao mesmo tempo viver como Herodes, preso à opinião dos outros, ao pecado, ao medo de perder status ou conforto. Hoje, peça a Deus a graça de um coração firme. Peça a coragem de João, a liberdade de quem sabe que a única aprovação que realmente importa é a de Deus. Então que a gente possa viver essa verdade com autenticidade e coragem. Paz e bem.